Boa noite. Ajustando aqui som, ajustando tudo para a gente começar a nossa live do dia com o Marco Junqueira. Boa noite a todos. Sejam bem-vindos. Boa noite, Eduardo, lá da Cultura. Tudo bem? A gente vai conversar muito hoje sobre essa questão das leis do incentivo, como é que impactam diretamente, para a gente entender o que está acontecendo aqui no Rio, como é que está a cultura no Rio. Hoje teve também em Brasília um projeto importante aí que passou de incentivo e de apoio ao setor cultural. A gente vai falar um pouquinho. E eu estou aqui chamando o Marco, que é quem vai conversar com a gente para fazer com que a gente entenda um pouquinho mais de lei do ISS, lei de incentivo. Ele é da Sagre Consultoria, é uma empresa especializada em leis de incentivo, então está acostumado já a mexer com as leis, com a lei Rouanet, a lei do ICMS, né? Todas essas aí que envolvem o setor, a produção cultural. Estou vendo aqui que o Sagre Consultoria entrou. Marco, se estiver me ouvindo, já fiz a chamada aí, estou só te aguardando. Olá, Ana. Oi, Vanessa. Bom revê-la. Né? Bar Santo Remédio, Wagner, Luiz, todo mundo. Bom revê-los. Saudade de passar aí. Né? Santo Remédio. Saber que o papo hoje é cultura e vou querer que você destrinche pra gente, explicar um pouquinho como é que funciona essa coisa do incentivo às produções culturais, aos eventos, todo o setor aí de entretenimento, tão importante para nossa economia. Tá aqui. Foi. Tudo bem? Oi, Tudo bem, Marco. Rafael? Tudo bem? Ótimo, tudo ótimo. Está me ouvindo bem? Tô te ouvindo bem. Também me ouve bem Tá. aí? Ouço bem. A tua imagem aqui que ainda tá meio desfocada, mas estou te ouvindo, tá? Tá. Então acho que daqui a pouco ajusta. Marco, boa noite. Como é que você tá? Fala primeiro só um pouquinho pra gente aí da Sagre Consultoria, né? A especialidade de vocês, que na realidade diz respeito ao tema do que a gente vai falar hoje aqui para todo mundo, correto? Isso, com certeza. A Sagre é uma consultoria, né, uma especializada em leis de incentivo. A gente fundou a empresa em 2005, né? Então são 15 anos que a gente trabalha aí, especialistas em leis de incentivo. A gente tem uma equipe hoje também já consolidada, com bastante gente experiente. A gente trabalha ajudando os produtores culturais e de esporte que querem aprovar projetos para facilitar a captação, ou levar o projeto para aprovar na lei de incentivo para ajudar a captação de recursos, e as empresas incentivadoras, né, os patrocinadores, ajudá-los a utilizar melhor aquele potencial de investimento que eles têm através das leis de incentivo. Não só aqui no Rio, no ISS, como em outros municípios pelo Brasil, que têm suas próprias leis de incentivo, mas também nos estados e nos municípios. Correto. A gente ainda tem a lei federal, né? E na lei federal também, né? A gente Que trabalha aí é a, com a lei, a mais conhecida de todas. isso, a mais conhecida, a mais antiga também, né? E que gera também um volume, gira um volume de recursos muito grande aí pelo Brasil inteiro, um número muito grande de projetos. Vereador, a Lei Rouanet ano passado financiou mais de 3.300 projetos, né? A gente está falando aí de 10 projetos por dia, praticamente, Ou, né? ou Espalhados seja, por todo o Brasil. é um número bastante considerável, né? Isso, mais de R$ 1 bilhão, né? Investidos na cultura em todo o Brasil. Significa que essa lei acabou ajudando a nortear todas as outras leis de incentivo que vieram para os estados e para os municípios, correto? Com certeza, com certeza. De alguma forma, sim. A, a lei do ISS, ela tinha uma lei antes dessa lei de 2013 que a gente vai discutir hoje, né? Sim. Que foi criada logo em seguida da Lei Rouanet, em 92, né? Você imagina aí quanto tempo. E serviu, sim, de parâmetro para que outros municípios, os estados, a lei estadual aqui do Rio, de CMS,
também é uma lei que foi criada lá em 92 e agora tem sido atualizada com bastante frequência, mas é uma lei também bastante antiga. Beleza. Quero dar aqui um alô para o Pedro Guimarães, que é o presidente da Apresenta Rio, que é a Associação dos Produtores de Evento e Entretenimento aqui do Rio, uma associação muito forte, que está bem focada e tem conseguido ser uma voz também representando aí o setor de entretenimento. O Pedro, cara bem ativo, temos feito contato direto. Importante falar disso. E, Marco, o mercado que é o grande, vamos dizer assim, o cliente, né, é o mercado da cultura, da economia criativa, do esporte, dos eventos, né? São as pessoas que se utilizam dessas leis, né? O Pedro ia apresentar Rio, certamente eu ia citar, porque tem sido uma voz muito ativa aí em defender os produtores. A gente agradece aí o trabalho. Beleza. Bom, vamos falar um pouquinho então daqui do município do Rio, né? A lei do ISS, ela já existia uma lei antes, como você falou, depois ela foi alterada, né? O que de importante mudou no que era anterior e no que é agora? Tudo melhorou, né? Evoluiu muito a lei, né? Acho que a primeira questão foi a renúncia fiscal, né? O valor disponível para os projetos saltou de 11, 13 milhões para 40, né? Então, isso foi importantíssimo para um mercado que também sempre estava se profissionalizando, né? Veio se profissionalizando nos últimos 10, 15 anos, aumentou muito aí a utilização das leis de incentivo. Então, em 2013, a Câmara de Vereadores, né, determinou essa nova lei de incentivo, e além da renúncia fiscal, ela trouxe um sistema mais igualitário de distribuição desses recursos, né? Antes a lei era por ordem de chegada, né? Aquela coisa da disputa pelos recursos. Depois criou-se um mecanismo que é bastante interessante, que funciona de distribuição dos recursos, o chamado o corte proporcional, né? As empresas vão se inscrevendo e... Quer que eu explique um pouquinho como é que funciona essa lei? Porque eu lembro que havia antes uma crítica, né, que ela acabava sendo voltada mais para os grandes, né, e tinha uma dificuldade delas se tornar mais democrática ou mais capilarizada. Foi isso mesmo. Mas que com essas mudanças, talvez, acho que possibilitou aí essa alteração e acho que hoje se consegue ampliar muito mais aí o alcance dessa lei, correto? Com certeza. Hoje a gente tem a renúncia fiscal, né, ela é fixada, é super importante para a nossa discussão hoje a gente entender isso, né? Ela é fixada anualmente, né, baseada no ISS, né, e até 1% do ISS arrecadado pelo município no ano anterior. E esse valor, esse montante, a lei fixou um calendário para inscrição de projetos. Então, os produtores vão lá em maio, fazem a inscrição de seus projetos. E depois ela abre um edital para o incentivador. Então, isso é um pouco diferente das outras leis de incentivo, né? Para quê? Para poder dividir esse bolo igualitariamente. Então, o contribuinte de ISS vai lá, faz o seu cadastro, é um edital separado do produtor. E depois, devidamente habilitado, está com as certidões em dia, não tem dívida com o município. Isso ajuda também, fomenta a adimplência desses, não só do contribuinte, incentivador, do patrocinador, mas do produtor cultural. Para o produtor fazer projeto na lei de incentivo, ele tem que estar com os impostos municipais em dia. Para o patrocinador utilizar o incentivo, obviamente ele também tem. Então, de outubro a dezembro, ocorre esse casamento, todo ano, né? Casamento dos produtores com os patrocinadores, através de um instrumento formal, né, vereador? É um instrumento formal que se chama termo de compromisso. É assinado até, como a lei prevê, a lei determina isso, até 15 de dezembro de cada ano. Os produtores têm que juntar com os patrocinadores. E aí, como os recursos chegam nos projetos? Né? Isso é importante, Deixa só, vamos tentar contextualizar, assim, em termos práticos, como é que a gente está falando de 2020, né? Como é que funciona
em resumo, a lei. Se eu estiver errando em alguma coisa, você, por favor, me corrige, né? A gente está aqui para falar do amplo, eu conheço um pouco do amplo, mas você que está acostumado aí nesses anos todos sabe aprofundar até bem melhor do que eu. Vamos lá. A lei aprovada, a gente faz referência a 3 anos. A um ano da arrecadação do ISS, aí no ano seguinte você tem os editais lançados e no outro ano, no terceiro ano, você tem a execução dos projetos do que foram os editais. Então, exemplo, os projetos que serão executados em 2020, eles tiveram seus editais no ano de 2019, abertos da forma como o Marco falou, primeiro ali entre abril e maio para os projetos, para a inscrição dos projetos dos produtores, e depois um período geralmente ali de agosto, né, agosto, setembro, para que as empresas patrocinadoras e incentivadoras se inscrevam, né? E depois disso você tem o período, então, como o Marco falou, de outubro a dezembro, que é para fazer o casamento, né, dos projetos com os incentivos que as empresas estão ali colocando. Então, por exemplo, o parâmetro da lei é a arrecadação do ISS do município. Eu tenho falado em algumas lives, o que muita gente não sabe, muita gente comenta dos impostos, né, da arrecadação do município, da importância do IPTU. Mas o município do Rio, o imposto mais importante para a arrecadação é o ISS. O que muita gente não sabe é que a arrecadação do ISS, em média, ela é 2,5 vezes maior do que a arrecadação do IPTU. Então, por exemplo, então, para a gente ter um projeto executado esse ano, a gente vai tomar como base a arrecadação de ISS de 2018, o edital de 2019, execução 2020. Em 2018, a arrecadação do ISS correspondeu a cerca de 5,4 bilhões de reais. Né? Então, você toma esse valor como parâmetro. Então, o edital que foi lançado em 2019, de acordo com a lei, ele corresponde a 1% desses 5,4 bilhões que foi arrecadado em 2018. Né? Lá em maio já, de 19, já estava fixado esse montante, publicado, determinado. Quando a prefeitura faz um chamamento público para os produtores, eles sabem aonde eles estão buscando, qual é o recurso que eles estão buscando. E os incentivadores também. As regras também têm que ser bem claras. Exatamente. Então, para a gente fechar, desses 5,4 bilhões, 1% corresponde a 54 milhões, que foi o valor definido para 2019 para os projetos incentivados. Tendo como base 54 milhões, então em 2019, agora como o Marco falou, ali entre abril e maio, os produtores que têm os seus eventos, que desejam os patrocínios, eles se inscrevem na Secretaria de Cultura para que tenham seus projetos colocados e aprovados. Correto? Isso. Então, vários projetos de vários valores diferentes, e ali você tem toda essa questão. Quando chega é mais ou menos um mês de inscrição, se não me engano. Né? Você tem um mês ali para apresentar. Um pouquinho mais. Um mês de análise. Um mês de inscrição fixo, isso, um mês fixo na lei, e depois um mês e pouquinho de análise. De análise. Então, até o meio do ano é mais ou menos o prazo que começa a inscrição ali em abril, até julho termina a análise. Né? E quando chega em agosto, aí entra a segunda parte do processo, que se trata da inscrição das empresas que querem patrocinar e incentivar. Né? Isso. Então, como é que funciona? As empresas que arrecadam, que recolhem o ISS para o município, elas fazem o que a gente pode chamar de renúncia. Parte desse ISS, ao invés de direto, vai para os cofres do município, mas ele fica carimbado para que seja usado nesses projetos culturais inscritos pelos produtores nesse mês de abril e maio. É isso? Correto? É isso, no mês de maio. Né, durante o mês de maio. 1º a 31 de maio, o calendário fixado na lei. Oficial. E aí é muito importante, você falou, Rafael, a questão da forma de esse recurso chegar no produtor. Né? Porque, ao contrário das outras leis de incentivo, no Estado e a lei federal, por exemplo, não há o depósito diretamente na conta do produtor cultural. É assinado o termo de compromisso, ali até 15 de dezembro. No ano seguinte, o patrocinador ele paga o ISS dele normalmente durante cada mês. Esse dinheiro vai para o Tesouro Municipal carimbado, como você disse, e ele fica separado ali. É importante a gente ver isso porque a prefeitura tem essa obrigação de repassar os 54 milhões, mas não é de uma vez, né? Não é em janeiro, né? A gente tem bem esse entendimento.
Isso vai ser repassado durante o ano, né? De acordo com o cronograma dos projetos, né? Nunca é em janeiro, fevereiro, existe aquele tempo da prefeitura receber esse bolo e depois ir repassando, né? Isso Correto. ocorre durante o ano. Pois é. Então, tomando como base, em 2019 esses editais aconteceram. Então, nesse período que o Marco falou, até meados de dezembro, fizeram esse casamento do valor que as empresas colocaram à disposição com os projetos que foram ali colocados para inscrição. E parece que dos 54 milhões, cerca de 44 milhões conseguiram casar para os projetos serem executados em 2020. Beleza? Beleza, isso aí. Esses são os números, né? E isso é o total do valor. Agora são vários projetos. Queria que você até falasse um pouquinho desse total. Acho que você tem os números aí. Quantos projetos foram aprovados? Até porque isso passa por uma comissão da Secretaria de Cultura, não é qualquer projeto que é aprovado. Era e isso quantas que empresas estão envolvidas nesses projetos? Né? Perfeito. Só para a gente é bom lembrar, né, que o projeto ele passa por uma análise criteriosa da Comissão Carioca de Promoção Cultural, da Secretaria Municipal de Cultura. Então, ele é analisado dentro dos critérios da lei. Então, a partir do momento que ele é aprovado, né, quando o produtor recebe, né, a autorização para captar, né, o certificado de aprovação, vamos dizer assim, quer dizer que o projeto dele tem uma chancela de interesse público ali, né? Não é um projeto só bom para ele, né? É bom para toda a sociedade. Então, falando em números, né? No ano passado, deixa eu pegar que eu anotei para você, 2019, né, ano passado, quem se inscreveu em 18, captou e realizou ano passado, 226 projetos realizados através da lei do ISS no ano passado. Então, você dá um projeto a um dia e meio, né? Cada 3 dias a gente tem 2 projetos sendo realizados, né? E é bom lembrar que esse projeto, ele é executado no município do Rio, então ele gera também, a gente vai entrar, claro, a gente tem que falar disso muito, né? A geração de empregos, de renda, mas gera também impostos, né? No próprio município, né? Então, parte desse valor realmente já volta como receita de imposto. Para 2000... Só para a gente responder aqui, Marco, o do Bar Santo Remédio, inclusive o Bar Santo Remédio é um bar que tem aqui do lado de casa, que em 2015 ganhou comida de boteco, né? Opa! Vira e mexe, eu estou lá sentado tomando minha cerveja. A pergunta é, se na prática uma empresa investe R$1.000 no projeto, quer dizer que no ano passado ela colocou à disposição R$1.000 da arrecadação total dela de ISS para investir em projeto. Então é assim que funciona a inscrição. Uma parte, até 20% do ISS arrecadado recolhido pela empresa no ano anterior, é o quanto ela vai solicitar para a prefeitura. Então ela vai entrar num bolo. Então todas as empresas vão fazer suas solicitações, esse bolo estoura os 54 milhões, por exemplo, desse ano. Então esse bolo dá lá 200 milhões, 150 milhões. E aí ocorre aquele corte proporcional. Então a empresa que pediu 100, ela vai ter um corte, ela vai ficar ali com 35, 33, depende do ano, ou mais, depende de quanto for solicitado. Mas é mais democrático do que por ordem de chegada também, obviamente, né? Entendi. E só para responder minha amiga Andréa Carregal também sobre o candidato, o Rafael vai ser meu candidato a governador. Me tira dessa, pelo amor de Deus. A gente já é tetra em governador preso. Daqui a pouco pode até ser penta. Tô fora, não esquece. Deixa pra lá, me deixa no meu canto aqui, trabalhando como tem que fazer. Isso que é sua amiga, hein? Pois é. Aí, portanto, nesse ano a gente teve, com as inscrições do ano passado, fechamos esse ano para ter os projetos podendo ser até 54 milhões. Começariam as execuções, algumas empresas até já devem estar ali usando, gastando, já planejando seus eventos, aí veio a pandemia, né? Só para dizer que alguém perguntou também, nesse ano, eu não lembro agora como é que foi, se já teve a inscrição desse ano, ou se vai ter, eu não lembro se teve, Marco. Tá, esse que eu acho também é um ponto importante, né? A lei fixa a partir de 1º de maio a inscrição, o edital foi publicado,
está prevista a renúncia fiscal para o ano de 2021 de 59 milhões, tá? Que foi baseado na arrecadação do ISS de 2019. Então, hoje a gente está fazendo a inscrição de projetos visando captar disputar esses 59 milhões. E, na teoria, isso tudo está valendo, né? Não houve nenhuma comunicação formal por parte da Secretaria Municipal ou da comissão. E aí, também cabe aqui um elogio, Rafael, se você me permitir aqui. Por favor. A Aqui comissão... você pode fazer elogio, jabá, pode fazer tudo, cara. Aqui tá tudo certo. Que ótimo. Mas é um elogio sincero. A comissão carioca, né, de promoção cultural, a quem está lá nesses últimos anos, as pessoas mesmo que compõem a comissão, que tem um bom entendimento, além de comprometimento e dedicação, que é o que a gente tem que esperar também do servidor público, mas eles têm assim eles entendem que aquilo ali não é só papel, né? Isso é uma coisa que eu falo há muito tempo. E outras leis de incentivo, a gente não vê isso, né? Ali eles sabem que por trás de cada pleito, cada projeto, cada contato que o produtor faz ali, é porque não é só um papel, não é só uma canetada, como é a nossa discussão de hoje, né? Será que existe essa possibilidade, né? Então é só deixar aí um elogio sincero ao pessoal da Secretaria. O que a gente vai discutir, né, se pode, se não pode, se é a maneira correta de fazer, de maneira nenhuma tem a ver com as pessoas que lá estão ou que estão discutindo, que acham uma coisa, acham outra. É uma coisa realmente é o ato jurídico perfeito, Rafael. Não pode mais mexer nele. É muito complicado você pegar. Pois é. A gente agora vai entrar mais a fundo nessa discussão, né? Eu estendo os elogios ao secretário municipal Adolfo Konder, que é uma pessoa sensacional. Eu o conheço há pouco tempo, só a partir do momento em que ele entrou na secretaria. Conhecia da política, mas não assim a fundo ou de trabalho. E assim, acho que é um cara sensacional e está sendo alguém que está assim, conseguindo levar bem ali a secretaria, né? O Eduardo Marques, que eu acho que eu tinha visto também até aqui, super 10. Então a equipe realmente da secretaria hoje é muito boa. E aí o que aconteceu para estar toda essa polêmica do ISS? Nesse ano veio a pandemia, que era o momento em que os projetos estavam começando a ter execução. Quando veio a pandemia, fechamento do comércio, fechamento de boa parte ali do setor de serviços. Naturalmente, você tem ali uma queda do ISS nesses meses que vão ficar fechados, né? Que os serviços vão ficar fechados. Mas aí a prefeitura propôs à Câmara para votar um projeto que é o que a gente chama de desvinculação de receita. Vou tentar ser didático para explicar o que é. A prefeitura tem várias fontes de receitas. Tem o dinheiro que vem do governo federal através de convênio, tem a fonte principal, que é a que a gente chama de fonte 100. Por exemplo, o dinheiro dos impostos vai direto para essa tal de fonte 100. E dali, a prefeitura ela pode usar o dinheiro como ela quiser, nos projetos que ela acha melhor pelo momento. E você tem umas fontes que são as fontes vinculadas. Por exemplo, a gente tem um fundo especial de ordem pública. E algumas receitas, como se o seu carro for rebocado, aí você paga lá a estadia da diária lá do reboque, essa receita ela vai para o Fundo Especial de Ordem Pública. É um dos exemplos. É um exemplo. Por exemplo, uma poluição sonora. Metade da receita de poluição, das multas por poluição sonora, vai para esse Fundo Especial de Ordem Pública também. E esse Fundo Especial de Ordem Pública, esse dinheiro só pode ser utilizado em ações de ordem pública, como, por exemplo, se a prefeitura quiser adquirir equipamentos para a Guarda Municipal, armas não letais, cacetete, farda e por aí vai. Então, o Fundo de Ordem Pública tem esse fim específico. Um outro fundo é o de mobilidade urbana. Então, por exemplo, os ônibus que tomam suas multas de trânsito. Essa infração dos ônibus vai para o Fundo de Mobilidade Urbana. Parte da receita com as tarifas de transporte público vai para o Fundo de Mobilidade Urbana. E esse Fundo de Mobilidade Urbana, o dinheiro que entra nele só pode ser usado para ações de mobilidade urbana. Então, é o que a gente chama de receita vinculada, porque ela entra e só pode sair para determinado fim. Com a pandemia, a prefeitura precisava fazer o quê? Adquirir tomógrafos, adquirir equipamentos de proteção individual
para os vários profissionais de saúde e de assistência social, e adquirir, assim, os investimentos serem focados mais na questão de saúde, no combate à pandemia. Então, a gente aprovou lá na Câmara uma lei que foi encaminhada para quê? Desvincular as receitas, para que, por exemplo, essas receitas dos fundos de ordem pública e de mobilidade urbana possam ser utilizados para a compra de tomógrafos, de EPIs e por aí vai. Até aí, beleza. A lei foi sancionada, aí veio o problema. No mesmo Diário Oficial em que foi publicada a sanção da lei, veio publicado um decreto de regulamentação dessa lei, e ali vai pontuando os artigos indicando as fontes da prefeitura que seriam desvinculadas para que pudesse usar o dinheiro na saúde. E qual não foi a nossa surpresa? Em que um dos artigos, o último artigo ali, antes daquele clássico de a lei entra em vigor na data de publicação, ele coloca, meio codificado, né, o parágrafo 5º da lei número tal, não diz explicitamente que é a lei do ISS, ele também poderia ser desvinculado e não precisaria ser obrigatoriamente cumprido. Então, em resumo, o decreto desvincularia toda essa receita, pode desvincular, a prefeitura pode tirar toda essa receita dos projetos culturais e esportivos e de eventos, esses 54 milhões, e tirar simplesmente por via do decreto. Aí veio o grande problema. Aí tem, se você me permite, na verdade, essa questão é a que está em discussão, né? Primeiro, se ela pode, através desse decreto, e até porque parte desses recursos já foi disponibilizado, né? Como você bem falou, a lei estava funcionando normalmente até a pandemia. Então, eu estou querendo dizer que existem projetos em execução. Exato. E essas pessoas, e tem gente planejando seus projetos, a gente conhece o calendário. O importante, né, eu acho que é a previsibilidade. Eu acho que é uma palavra muito importante, que tem que ficar mais ali organizado, porque a gente sabe que o repasse é limiado de abril, maio, e vai ser a partir dali. Então, o produtor, quando ele tem que fazer um evento no carnaval, ele às vezes dispõe de recursos próprios para fazer o projeto, ou dar um jeito, e depois vai receber. E os projetos de continuidade, né? Existem projetos que são contínuos, é o ano inteiro. Então, em janeiro, né, muitos projetos sociais, e depois eu quero chegar nessa parte, né, do impacto que isso pode causar, muitos projetos sociais são o ano inteiro, de janeiro a dezembro. Exato. Então, ele segura aquela onda nos primeiros meses e depois consegue... Mas ele sabe que o dinheiro vai sair, né? Ele sabe que em algum momento o dinheiro vai chegar, né? E vai segurando, quando chega ali, mais ou menos do 5º mês para frente, não, agora chegou o respiro porque a gente já começou a executar. Aí com uma canetada de um decreto, de repente muda tudo, é só para deixar bem claro, né, o que você falou, Marco. Essa lei, quando ela é aprovada uma lei na Câmara, ela passa por todo um processo de tramitação, com aprovação de comissões que dão seus pareceres, 2 votações na Câmara, sanção da lei. Então foi uma lei toda elaborada e construída. Para você revogar, você tem que fazer de novo todo o processo. Então uma lei é um processo complexo. Né? E esse é o ponto, vereador. E a gente entende que uma lei, que um decreto, ele regulamenta uma lei, mas ele não pode cortar o que uma lei já determinada fala. Né? No caso, se eu quisesse mexer nesse dinheiro desse ano, na nossa visão, acho que na sua e na de todos, é que teria que ser uma lei específica na Câmara falando do ISS para fazer essa mudança. Com certeza. Se a gente puder... Aí, essa dúvida jurídica ela foi suscitada e é um dos argumentos para que a gente trabalhe contra isso. Existe essa questão, né, da hierarquia das leis, né? Mas se a gente der uma olhadinha, uma lida rápida no decreto que suspendeu, né, ele toca lá no artigo 6º, né? Fica ainda suspensa, no exercício de 2020, a obrigatoriedade de aplicação do disposto no parágrafo 5º do artigo 1º da Lei de Incentivo. Então, vamos ler aqui rapidinho. O parágrafo 5º do artigo 1º, o que ele fala? Anualmente, a lei orçamentária fixará o montante que deverá ser no mínimo correspondente a 1% da receita de ISS do ano anterior.
Então, Então, a lei que a gente aprovou orçamentária foi de 2019, ou seja, a lei já passou. já foi, É isso. exatamente. E Pra lá já gente. está prevista essa Exatamente. renúncia de 54 milhões. Isso é muito, muito Muito sério. importante. Eu De quero dizer que cara, eu sou, Marco, também vice-presidente da Comissão de Orçamento na Câmara. Além de ser presidente da Comissão de Indústria e Comércio, e a gente lida muito com a indústria dos eventos, do entretenimento, por isso que o Pedro Guimarães tem até muito contato com a gente. Eu sou vice-presidente da Comissão de Orçamento, então a gente sabe que nesse ano, por exemplo, a gente está discutindo a lei orçamentária para o ano que vem. Então, no ano passado é que a gente definiu a lei desse ano. Então, perfeito. esse foi Então, o problema. e ainda avançando um pouquinho, na parte um pouquinho jurídica, né? O decreto, né, da prefeitura, ele só faz referência à obrigação de fixar o montante da renúncia fiscal. Na verdade, ele ainda faz o seguinte, olha, ele suspende a obrigatoriedade. Ele não pode atingir o edital já em andamento, tá? E outra coisa, tirar a obrigatoriedade não é extinguir, não é eliminar o repasse. Né? O que a lei está falando ali, ele está tornando, na minha visão, está tornando a fixação do montante da renúncia um ato discricionário do prefeito. Ponto. Ele está tirando a obrigatoriedade que a lei dava a ele. Então, era obrigatório que o prefeito fixasse dentro daquele mínimo, fixasse a renúncia fiscal. Lendo o decreto, eu penso assim, opa, não é mais obrigatório fixar a renúncia fiscal. Jamais não tem menção aí à execução Sim. orçamentária desse ano. Então, esse eu acho que é o ponto assim, Principal, fatal. crucial Fatal. não do erro, mas é o que a gente chama no termo jurídico, talvez o decreto exorbitou do seu poder regulamentar e não poderia Isso. ter ido Se a contra esse prefeitura. dispositivo da lei. Claro, ninguém discorda, né, vereador? Ninguém é insensível, pelo contrário, todo mundo tem a gente sabe bem o que todo mundo está passando, o que todos os setores estão passando, a necessidade do investimento maciço na saúde, não é jamais essa discussão. É primeiro a forma que, como a gente falou agora, esse artigo, na minha opinião, ele torna discricionário. Olha, o prefeito, de acordo com a conveniência e oportunidade, ele vai fixar ou não vai. Mas para o ano corrente já foi fixado. E, por outro lado, já temos um edital publicado para o ano que vem, Tá rolando. de 59 milhões, que, na minha opinião, também não pode ser afetado por esse decreto. Então, caso seja esse o objetivo, entenda-se necessário atingir a lei de incentivo de alguma forma, tem que ser através do processo legislativo natural, através da Câmara, uma lei para mudar a lei. Que, sinceramente, e que aí a gente não vai deixar acontecer. E não é necessário. Eu acho que o ponto é esse. O que está acontecendo hoje? É o que eu chamo de represamento desses recursos. Porque as empresas estão pagando, os patrocinadores estão pagando o seu ISS normalmente. Né? Esse dinheiro está sendo arrecadado. Né? Salvo engano, a gente já tem aí 40 milhões, 43 milhões para ser preciso, já arrecadados do total de 54 até maio. Tá? Exato. E aí parte desses recursos, eu não sei precisar quanto, já chegou em projetos. Então tem gente executando. É natural, e aí eu acho que falando um pouco de caminhos, né, de soluções, que nesse momento a Fazenda esteja segurando, represando esses recursos para dar outras destinações, mas ela não pode se furtar da obrigação legal, né? Sim. Rafael, a gente não está... Né? Acho que seria o momento do seguinte, junto à Secretaria de Fazenda, junto à Secretaria de Cultura, com o setor, né? Olha, a gente tem essa situação, a gente entende que a lei define isso, mas vamos fazer uma composição, né? Vamos dizer assim, a gente teve, sei lá, uma queda do ISS por causa da pandemia, foi em 15%, 20%. Vamos fazer uma composição para que se chegue a um acordo dentro de uma proporção razoável. Talvez fosse o momento de
de sinalizar uma conversa nesse sentido? Vereador, eu vejo de outra forma. Eu entendo que, primeiro, eu vejo pela legislação, não vejo esse artigo não tem o condão, não consegue mexer no que já está fixado e comprometido. Vereador, os termos de compromisso tem 3 partes, né? Uma parte é o produtor cultural, com compromisso de executar o projeto. A outra é o incentivador, com o compromisso de pagar o seu ISS e aceitar que seja destinado ao projeto. E a parte do município. Que é quem, né, ratificou tudo. Que é destinar. Então, os produtores, eles têm a obrigação pela lei, inclusive, de publicar isso no Diário Oficial, e até uma injustiça, que vale a pena a gente registrar aqui, ele tem que pagar o Diário Oficial do município para a sua publicação no seu termo de compromisso. Isso é muito triste ver isso, tá? Entendi. Isso é muito triste, porque são 900 termos de compromisso, 800. Cada um sai pelo menos R$300, cada linhazinha. Então você faz a conta aí, quanto a prefeitura arrecada, na verdade, ela tira dinheiro da cultura nesse momento. Porque o produtor cultural, se ele captou os recursos para a execução do projeto, ele tem que executar o projeto. Então ele vai pegar... não pode pagar com o próprio dinheiro do projeto. Tá bom, mas de alguma forma está tirando dinheiro do produtor. Em resumo, é assim, o cheque foi dado no ano passado para você compensar esse ano, só que aí sustou o cheque no meio do caminho. Aí você está com o cheque sem fundo na mão. É mais ou menos por aí. Exatamente. E como eu falei, é um ato jurídico perfeito e acabado, né? Não se pode agora, é definitivo, é inatingível por esse decreto. Tá? Perfeito. Então, a proposta... Pois é, vou falar agora, é um dos remédios para a gente tentar resolver. Claro que se tivesse uma revogação desse artigo do decreto por parte da prefeitura, seria mais rápido e instantâneo. Mas, por exemplo, a Câmara tem alguns atos que ela pode executar para tentar justamente quebrar esses decretos que, às vezes, eles vão além do que é o permitido pela legislação. Vou dar um exemplo aqui, tá, Marco, que aconteceu já, a gente conseguiu resolver. Teve um período lá atrás, que na época pré-Copa do Mundo, a prefeitura editou um decreto que num perímetro ali no entorno do Maracanã, os bares e restaurantes não podiam vender cerveja ou bebida alcoólica. Não sei se você vai lembrar disso. Mas era só um pedacinho no entorno. Quando chegava no dia de jogo, um monte de ambulante vendendo cerveja nos isopores e os bares não podiam, né? Na hora do jogo. Só que para o bar ter o seu alvará, ou o restaurante ter o seu alvará, é porque a legislação urbanística e toda a legislação permitiu que ele tivesse alvará para ele poder vender a cerveja. Né? Então, quando aconteceu aquilo, um pouco depois, eu entrei com o que a gente chama de um projeto de decreto legislativo, que é o remédio que a Câmara tem para tentar sustar os efeitos de um decreto ou de parte de decreto. Então, naquele período a gente fez isso, e em 2017, esse meu decreto foi aprovado na Câmara, e então, desde então, todos os bares e restaurantes podem novamente vender sua cerveja no dia de jogo que tem ali no Maracanã. Então, conseguimos resolver. Então, agora, com essa situação, o que eu fiz? Eu entrei com um projeto de decreto legislativo parecido com aquele outro do Maracanã, que é o de número 249/2020, para sustar só esse artigo que trata especificamente da lei do SS. Para que ele não fique valendo e as coisas caminhem normalmente como já estavam combinadas e ratificadas. Certo? Então, esse foi o remédio que a gente usou na Câmara. Sempre que a gente entra com um ato desse, isso chama atenção e começa a ter um movimento, uma mobilização. Óbvio que a secretária de Fazenda já chegou ao ouvido dela, ela já está entendendo o movimento. Né? E agora a gente tem que batalhar para a aprovação desse PDL e para forçar a barra que, se for o caso, eles revoguem também o decreto, que também seria aí um caminho. Então, essa é a nossa luta. Eu acho que o caminho, vereador, seria... a gente entende que, nesse momento, é impossível manter o cronograma de repasses. É o que a Fazenda, pelo menos, creio que está represando esse dinheiro, obviamente, por estar dando prioridade à área da saúde. A gente tem esse entendimento. Então, por que não? Fica aqui a minha sugestão. Suspender por alguns meses esse repasse que vinha ocorrendo, tá? O repasse já vinha ocorrendo desde abril, maio, alguns já receberam. Então, suspende momentaneamente,
oficialmente, né, comunica aos produtores, pessoal, olha, a gente de 54 milhões, a gente já repassou 14. Os outros 40 a gente não vai repassar para o produtor se planejar previsibilidade. Olha, maio não vai ter repasse, junho não vai ter repasse, julho não vai ter repasse, agosto não vai ter repasse. Uma margem de segurança que a prefeitura se sinta confortável para assumir um compromisso com a produção cultural carioca e diga para a gente, olha, a gente consegue repassar isso a partir de outubro. Se antes disso a gente conseguir, maravilha. Se não, o compromisso que eu, Secretaria de Fazenda, eu, Prefeitura, posso assumir para cumprir. E aqui, vereador, um registro, não é um favor que a Prefeitura nem a Secretaria de Fazenda está fazendo para os produtores culturais, né? É um mero cumprimento da lei. Então, o repasse estava ocorrendo. Precisou suspender por causa da pandemia? Entendemos. Vamos ficar suspenso pela pandemia e depois vamos cumprir a legislação. O que não pode é uma canetada dizer que ó, acabou, não vai ter mais do nada. Isso, e o entendimento numa boa. Então, poxa, a gente vai voltar com valores menores, vai estar mais perto da crise, da pandemia, e depois a gente sobe. Vai precisar entrar no ano de 2021, que seja, não é nenhuma novidade, já aconteceu outras vezes em alguns projetos. Então, eu acho que é uma proposta que eu trago aqui, e eu acho muito mais factível, até juridicamente não precisa de muita coisa, basta um acordo informal. A comissão só diz para a gente, olha, realmente não estamos repassando, tá? Mas a lei não está em risco, porque a angústia do produtor cultural é essa. Primeiro, a insegurança, primeiro jurídica, que você tem um termo de compromisso, você pagou para publicar, você abriu conta, você está preparando o seu projeto, pré-produzindo, tem um compromisso com o patrocinador, tem as empresas também, a imagem da cidade. Aí a gente começa a pensar nas consequências, né? Vamos lá, a gente está num período de pandemia e acreditamos que, pelas informações que a gente tem, a gente está no pico. A gente espera que em junho as coisas comecem a reabrir gradualmente com todos aqueles protocolos e regras que vão ser necessárias para esse novo normal que vem pela frente, né? E a gente vai ter ali o escalonamento de atividades, né? E os eventos vão começar a ocorrer dentro daquelas regras todas, claro. Beleza. Claro. Lembrando, desculpa, Rafael, lembrando que quando a gente fala dos projetos culturais, não são só eventos culturais. Exatamente. Né? São vários produtos culturais, livros, programa de internet, websérie, filme. Então, tem uma cadeia produtiva. Tudo isso é uma cadeia enorme que, vamos dizer assim, está tudo envolvido até no setor do turismo, né? Que dizem que o turismo tem 52 atividades relacionadas, dentre elas todas essas que usam os projetos incentivados. Com certeza. E todo mundo fala o seguinte, os analistas, os especialistas, todos falam o seguinte: o que vai fazer o Rio ter a sua retomada econômica? Principalmente digo Rio Capital, né? A gente tem o petróleo e gás, que é muito importante para vários municípios aí do estado do Rio, mas Rio Capital, a gente tem duas cadeias econômicas que vão ser as molas propulsoras da nossa retomada. Uma é a construção civil, que a gente está até com um projeto na Câmara tramitando, que a Prefeitura enviou, discutindo lá com a Secretaria de Urbanismo, para a gente conseguir fazer a retomada da construção civil, que também gera empregos diretos e indiretos com uma série de setores econômicos ali. E a outra é o turismo, a vocação do Rio, né? Turismo com todas os seus setores e cadeias econômicas, dentre elas turismo, esporte, entretenimento, eventos, bares e restaurantes e por aí vai. Então é o seguinte, mesmo no momento da pandemia, é obrigação do poder público discutir os termos, protocolos e as questões que vão ocorrer no momento da reabertura econômica. Porque quando for reabrir, já tem que executar. Não dá para ficar perdendo tempo ainda discutindo que agora que pode reabrir, como é que a gente vai fazer? Vocês têm que, o poder público tem que já definir. Abriu, já é dessa forma. E é por isso que os protocolos têm que, desde já, ser definidos, né? E eu sei que muitos setores já estão fazendo, e beleza. Então, se num momento como esse, a gente eu até usei o termo, né? Se a gente quebrar uma das pernas da retomada econômica, que seria não ter esse dinheiro para o ISS, né? Claro. Para isso a importância do nosso PDL, de toda a mobilização,
Quero dizer aqui, registrar também um carinho, eu vi aqui a Jane Castro, ela trabalha com Conte Bittencourt, que é o presidente do meu partido, que é o Cidadania, aqui no Rio de Janeiro. Então, quando eu tenho questões, principalmente relativas ao tema educação, o Conte me orienta muito. E na cultura, a gente tem o deputado federal Marcelo Calero, que também me alertou sobre essa questão do ISS, tanto que em Brasília o nosso partido ajudou a orientar a votação hoje do PL de auxílio ao setor cultural, né? O PL 1075/2020. E a gente está trabalhando muito aqui para conseguir agora tentar ajudar nessa questão do ISS. Então, isso tudo que a gente falou, a gente quebra uma das pernas da economia e, como você falou, Marco, a sinalização que a cidade vai dar para investidores, patrocinadores e pessoas que querem, que precisam, o Rio vai precisar trazer essas empresas para cá para investir. Ia ser péssima. É para dizer o seguinte, aqui as leis não têm muito significado. Né? É melhor caso, correr daqui e vai para outro lado, porque se aqui você combina uma coisa e depois é descumprida, fica complicado. Vai desmontar uma cadeia, não só desmontar uma cadeia produtiva estabelecida, né? Mas é muito importante essa questão dos empregos que são gerados, o quanto volta de recursos. Tem um estudo conhecido que fala que a cada R$1 em cultura, 1,59 retornam. Se a gente fizer uma conta rápida, a lei do ISS traz R$80 milhões de cara na veia da cidade. Mas acho um ponto muito importante, vereador, que eu não queria deixar de citar, é que além obviamente, dos produtores, existem os beneficiários dos projetos. Quem é atendido por aqueles projetos. A gente está falando aqui também de vários projetos socioculturais, muitos de renome, todos muito sérios, que atendem uma população em vulnerabilidade social, pessoas que realmente precisam. O cara não tem aula de teatro dentro da comunidade X ou Y, se não for um projeto incentivado. Então, perfeito. A imensa maioria desses projetos incentivados, então as empresas no ISS também já têm muito essa pegada de investimento. É o compromisso social da empresa que está investindo. E o organizador, o produtor, não é só ele que é beneficiado, é toda uma cadeia, como você está falando aí, né? Você pode dar exemplos de projetos que, se o projeto se para, é o caos social. Claro, imagina projetos de continuidade. O Galpão Aplauso, o Circo Crescer e Viver, a Orquestra do Amanhã, a Maré do Amanhã. Entendeu? Imagina os jovens, as crianças, as famílias dessas crianças. É bom lembrar que o beneficiado não é só a criança, ou o adolescente, ou o adulto que está diretamente naquele projeto. Né? As famílias também são indiretamente beneficiadas. Então, se a gente fechar essa fonte de recursos das pessoas que estão trabalhando na ponta do social, que estão levando a cultura para as comunidades, um dado importante, no ano passado, só 30% dos projetos foram na Zona Sul. Isso mostra que 70% foram em áreas que têm menos opções de entretenimento ou de cultura. Então, a lei do ISS também estimula essa descentralização aqui na Zona Sul e leva para vários cantos da cidade. Então, fico feliz de ouvir isso, que só prova que a lei que foi aprovada na Câmara ela está cumprindo o seu papel de democratização da cultura e dos eventos, não é isso? Com certeza. Existem, como eu te falei, eu trabalho há 15 anos com leis de incentivo em vários estados, em vários municípios e na lei federal, e conheço muita gente que nunca captou ou conseguiu sua primeira captação ali na lei do ISS. Isso muita gente pode falar isso para você. Então, existe, até pelo formato da lei, que é esse casamento produtor-incentivador, e as empresas, o compromisso social das empresas com o incentivo fiscal, né, a partir do momento que aquele recurso vem de um imposto, tem a natureza de recurso público, muitas vezes estimula a empresa a fazer o marketing cultural, mas social, né? O projeto sociocultural, o marketing social. Então, eu citei agora alguns projetos, então vale lembrar ali, as pessoas que são beneficiadas, os professores que atuam nesses projetos, os artistas, existe também toda a cadeia produtiva dos serviços acessórios, né? Que não são diretamente do artista ou do músico, mas o cara do transporte,
o cara da gráfica, várias É muita cenografias, gente, né? várias. É muita gente envolvida. Então, tentar atingir a lei de alguma forma agora, primeiro, assim, mexer no que está em andamento não é viável, não é justo e não é necessário. Eu acho que o ponto, assim, eu acho que é essa convergência que a gente deve buscar junto ao Executivo Municipal. É conversar e dizer, como eu propus agora há pouco, poxa, a gente entende, então vamos suspender. Olha, não tem dinheiro para nada. Ótimo, segura, mas vamos manter o compromisso. Vamos Exato. ter o compromisso, vamos respeitar a lei em vigor, vamos dar transparência e previsibilidade. O produtor, um dia ele acorda, ele está planejando o evento dele, no outro dia ele não tem dinheiro nem para esse ano, nem para o ano que vem. E aí? Como ficam, né? E os produtores também estão passando as dificuldades que todo mundo está passando na pandemia. Então, Exatamente. tá se criando mais uma e fatal. Mais Né? uma e fatal para muita. Aí, né, se pega, além dos produtores, a cadeia toda que é formada E pelo setor, do desmonte. desmontar uma cadeia produtiva que está tão em franco crescimento. A gente vê os resultados da lei de ISS a cada dia melhores. E como eu falei, essa descentralização, a geração de empregos, existe uma estimativa da própria comissão, só no último ano, dá quase 10 mil empregos gerados, tá? 30%, 40% de empregos diretos. Então, não é necessário, né? Não é necessário. Pode suspende o repasse, segura um pouquinho, mas cumpre o compromisso, volta a repassar, e não vamos mexer na lei para os próximos anos. Não tem a renúncia fiscal prevista em lei obrigatória, mínimo de 1%, tem que ser daí para cima, tem que ser de 1% para cima, que a prefeitura se sensibilize aos poucos com isso, entenda a importância desse setor, como o vereador falou muito bem aí. Então, e aos poucos vai aumentando. É isso que tem que ser a nossa discussão. Não de, todo mundo quer fazer o esforço para apoiar a esse momento difícil. Já estamos fazendo, mas se for de forma transparente, isso vai dar uma segurança jurídica, uma tranquilidade para o produtor botar a cabeça no travesseiro, descansar, passar esse período com dificuldade, que vai passar com muita dificuldade, mas sabendo, podendo negociar com fornecedores, negociar com os seus parceiros. Sim. Então, planejar o evento dele para o mês A, B, outubro, novembro, dezembro, janeiro, fevereiro, ok, mas que seja possível esse planejamento. Mas vai sair. Exatamente. Eu acho que esse é o ponto que eu queria muito registrar e propor aqui, que eu acho que o caminho, eu acho que é por aí, né? Certo. Acho que você falou assim, você foi bem claro, acho que todo mundo, né, quem estava ainda meio assim voando no assunto compreendeu bastante. Eu tentei também, da forma que, como alguém que fala de lei, né, tentar explicar mais ou menos como é que é o funcionamento de uma forma resumida. A Ana Abid está perguntando qual será o próximo passo. Vamos lá, Ana. O projeto foi apresentado, ele entra numa fila para uma pauta que está sendo montada semanalmente pela Câmara, só que é virtual, ela não anda com a mesma velocidade que andaria se fosse presencial. Mas quando a gente apresenta um projeto desse que dá uma repercussão e gera uma mobilização, isso mexe com toda a cadeia ali da prefeitura. Eu vi o Marcelo falando também, desde semana passada, quando eu entrei com o PDL, eu tenho mantido contato com o secretário de Cultura, o Adolfo Conder, né, e a secretária de Fazenda, a Rosemary, que a gente está começando a ter assim, mais conversas em relação a isso. E as coisas estão ali sendo conversadas. Né? A gente está naquele momento de debate do que está acontecendo e como isso poderá ser resolvido o mais breve possível, que as pessoas, vocês, os produtores, todos tenham uma resposta. Né? Então, a gente está naquele momento da articulação política para o bem, né? Não é articulação política para o mal. Às vezes a gente usa o termo articulação política, as pessoas acham que é sacanagem. Não, a gente está falando de articulação política mesmo, né? Aquela que é feita para que se resolva os problemas dentro de uma política correta. Claro, então, se todo mundo tiver esse entendimento, né, vereador, não tem porquê
tanto de parte dos vereadores, como por parte do Executivo Municipal, seja a Fazenda ou a própria Prefeitura. E a cultura, óbvio, o secretário Adolfo está sendo importantíssimo também nesse momento e vai ser muito importante, a gente conta muito com ele, com o Eduardo, junto à secretária de Fazenda, e a sensibilidade dela também, como gestora pública experiente, dá um caminho, é muito viável a gente ter um caminho com segurança jurídica e previsibilidade aí para toda essa cadeia produtiva, por todos esses motivos que a gente falou aí, né? Vai atingir não só a cadeia, mas as pessoas beneficiadas por esses projetos também. E o pós-pandemia, que isso aí vai ser uma das coisas que vai ser responsável pela nossa retomada aqui no Rio. Então, perfeito. Esse aspecto é muito importante também. É muito importante. Marco, a gente tem aí mais 3 minutos, então, assim, eu quero te agradecer muito por ter participado. Só para que as pessoas saibam, pessoalmente, a gente nem se conhece direito, né? A gente se falou assim por contatos e tudo, amigos em comum, né? Sei da reputação que tem a SAG Consultoria, então quero assim agradecer e dizer que as pessoas que tenham qualquer dificuldade, o Marco está aí à disposição para ajudar nas orientações, tá? Com certeza. Agradecer pelos teus esclarecimentos para todo mundo aqui que estava participando dessa live. Eu costumo dizer que eu aprendo muito também com as lives, porque eu sei de um determinado assunto e na live os meus convidados conseguem fazer com que eu me aprofunde mais nesses conhecimentos. Então, assim, me ajuda bastante a entender. Então, quero te agradecer e pedir para você dar o teu recado final e vamos à luta juntos. Perfeito. Não, vereador, eu te agradeço muito, foi um prazer te conhecer, como você falou, a gente não se conhecia. Assim, para participar de um debate como esse, promover um debate como esse é muito importante, e a gente ter aí a associação, mais uma vez falar, a Apresenta Rio está correndo atrás disso, todo o mercado da produção cultural está de olho nisso, está interessado nisso, e foi um prazer. E a Sagre, quem puder, né, seguir a gente no Instagram, etc., e a gente promove, e aí você já está convidado, a gente todo ano faz o Seminário Cultural Carioca. É um evento que a gente criou em 2011, imagina, são 10 anos, esse ano é a 10ª edição, para debater leis de incentivo, economia criativa, entretenimento. Então a gente sempre recebe, o secretário Adolfo está convidado esse ano, a gente espera a presença dele, a gente vai ter o pessoal da CCPC, da Lei Estadual de Incentivo à Cultura, do esporte, como a gente tem todo ano. Então, o Seminário Cultural Carioca é um evento bem legal para quem gosta de entender mais lei de incentivo e debater esses temas aí como a gente fez hoje. E aproveitar, como eu peço desculpa, não fiz, te parabenizar pelo projeto de decreto legislativo, pela iniciativa, e você está vendo todo o apoio que você está tendo aí do setor, a importância que vai ser aí a sua liderança na Câmara, tá? A aprovação dele. Irmão, obrigado. Foi um prazer, Rafael. Vamos nos falando e vamos à luta juntos aí com o Pedro e com todo mundo que está envolvido no setor. Beleza? Perfeito. Obrigado. Galera, se precisar, tamo junto. Obrigado a todo mundo que assistiu. Vamos à luta juntos. Valeu. Boa noite. Obrigado. Um abraço.